Bem, a metodologia que foi empregada, né, foi uma metodologia, a princípio, o método, né, proposto foi o hipotético dedutivo, por Popper, em 1975. A utilização dos procedimentos foi a pesquisa bibliográfica científica, né, o referencial teórico, e a pesquisa de campo com os autores sociais, das quais eu levantei os indicadores e padronizei utilizando a metodologia de Calório, de 1997, sendo adaptada por Omar, em 2001. O objetivo da metodologia de Calório, professor, é uma metodologia altamente quantitativa. Tá? Nós realizamos cálculos, né? Primeiramente, eu fiz a coleta de dados, uma pesquisa em campo, fiz um levantamento de questionário para que eu pudesse padronizar os meus indicadores de ordem ambiental, social e econômica. A partir daí, eu comecei a fazer um levantamento desses indicadores, das quais eu vou apresentar a vocês, e utilizar a metodologia quantitativa. Essa metodologia de Calório, ele utiliza o gráfico tipo radar. Nesse gráfico, a gente faz o cálculo, né, da padronização dos indicadores, o ângulo desse cálculo de cada triângulo. A gente percebe aí que tem uma geografia, né, em forma de uma forma geométrica em forma de triângulo. Então, a gente calcula o ângulo, a gente calcula a somatória desses ângulos e a gente chega a um índice de sustentabilidade de cada padronização do indicador da qual foi levantado, até chegar ao índice de sustentabilidade da ilha. Pode passar. Bem, aí quais foram exatamente a proposição de indicadores que eu fiz o levantamento e concluí, né, com as respostas dos meus questionários pela comunidade? Eu fechei os 3 pilares, né, da sustentabilidade, que foi a dimensão ambiental, social e econômica. Nos indicadores da ordem ambiental, eu listei o destino do lixo, como eu já disse, não tem, né, coleta seletiva de lixo, a qualidade da água e a redução de espécies. E aí foi proporcionado também os subindicadores a isso. Esse lixo era queimado, não havia a qualidade da água, e se havia a redução de espécies. Na dimensão social, a infraestrutura pública, a gente vai ver algumas figuras aí, são vilelas, não tem rede de asfalto, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico, tá? Então, infraestrutura pública. A condição de habitação, o grau de escolaridade e a educação ambiental. Subindicadores, né? Existe rede elétrica, existe fornecimento de água, a habitação é própria, né? O grau de escolaridade é superior, né? Tem educação ou não tem educação ambiental. E na ordem econômica, foi constituídos os indicadores de atividade econômica, qual é essa atividade econômica, né? E aí eu coloquei como subindicador o ecoturismo. Como a ilha ela sobrevive dos recursos naturais e ela tem como grande desenvolvimento hoje a utilização do turismo. A renda familiar é acima de um salário mínimo, né? Qual é a espécie dessa renda familiar? Qual é o quantitativo dela? Pode passar. Bem, com a proposição desses indicadores, eu cheguei aos dados de cada indicador, porque eu preciso, né, desse dado para que eu possa utilizar minha metodologia quantitativa, que é a modelagem matemática de Calório. O indicador foi o destino do lixo de cada domicílio, eu tive como essas estatísticas, frente ao resultado, em que 68,89% correspondeu 31%, né, dos moradores que queimam lixo, e cerca de 31,11%, 14% dos correspondentes deslocam até o local apropriado para a coleta do lixo. É importante frisar que esse deslocamento, né, desse local apropriado, ele tem que sair da ilha, se deslocar de uma embarcação, chegar ao Porto de Caibros, onde no Porto de Caibros ele vai deslocar esse lixo e somente uma vez na semana é retirado esse lixo do local. É assim que é feito.
Pode passar. Bem, e o destino do lixo? Eu cheguei a esses autores, né, das quais eu me fundamentei cientificamente. O descarte de lixo na comunidade Mendissá considera-se um entrave para o desenvolvimento sustentável, né? Eu vou mostrar no final a conclusão do meu trabalho. E é necessário envolver toda a população, o poder público, em prol dos preceitos e princípios do desenvolvimento sustentável do local. Na qualidade, é importante frisar aqui, professor, que eu já estou, na verdade, apresentando os entraves do desenvolvimento sustentável da ilha, né, que eu tive como resultado. A qualidade da água é outro entrave, tá? Total de amostras, 45 famílias, 42 responderam que a água não possui boa qualidade, sendo salobra, fazendo um total de 93,33%. É importante frisar também, professor, que na época que eu fiz a pesquisa, algumas famílias elas têm o poço artesiano, né? Mas mesmo assim, essa perfuração é uma perfuração que não oferece uma qualidade, mesmo porque eu fiz também a coleta dessa água e cheguei ao ensaio dela, então ela não possui uma qualidade saudável para aquela comunidade. 6,67%, 3 responderam como sendo de boa qualidade. Né? Aí a gente percebe as fotos, né, que são alarmantes, né, da anilha, da quais eles... Não sei se hoje ainda está assim, na verdade, ainda vou chegar a essa ferramenta, esse resultado com o senhor, porque eu estive há pouco tempo na ilha, então acredito que não esteja mais sendo utilizado esse tipo de água consumida pela anilha. Mas a gente ainda tem a utilização de poço e desses reservatórios superiores. Aí outro entrave foi a redução de espécie. É importante frisar também que hoje a cobertura vegetal da ilha não é a mesma, né? Isso compromete a redução de espécie. 62,22%, cerca de 28 responderam que observaram a redução de espécies como as de peixe, marisco, bem como a de vegetação nativa, sendo esta devido à venda de lotes e por casas construídas. Então, hoje a ilha, ela teve uma grande ocupação de casas de veraneios, pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom, né? E essas pessoas compraram alguns lotes. Professor, a pergunta se surtiria alguma pergunta frente a essa venda, eu não teria um argumento tão preciso disso, porque, na verdade, a ilha não é de ninguém, né? É uma preservação ambiental. Mas foi uma família, né, que se ocupou da ilha, e a partir daí eles começaram a perpetuar, né, a crescer naquele local e se tornaram meio que donos da ilha Mendissá. E alguns desses moradores são chefes locais, né, são atores locais, e começaram a vender alguns lotes. Desses lotes começaram a ter, né, a redução da espécie, da vegetação, do próprio impacto ambiental, social e frente a todas a questão do princípio do desenvolvimento sustentável. E a gente percebe que hoje se considera um entrave também relacionado a isso, que inclusive vai fazer parte da minha tese hoje no doutorado. Pode voltar lá a redução de espécie, Mirella, por favor, que eu... Pronto. E aí diz assim, que 37,78%, 17 afirmaram não terem percebido redução de fauna e flora. Pode passar. E referente à dimensão social, quais são os indicadores, né? A habitação, 100% corresponde ao percentual de habitação própria, né? Eles realmente construíram suas casas, então é deles, eles se dizem donos, né? No entanto, o fato desta habitação ser própria não se pode vincular ao tipo de moradia adequada, por não ter infraestrutura, saneamento básico. Ainda são utilizados fossa séptica, na verdade ainda é utilizado banheiro a céu aberto, e existe com isso uma precária infraestrutura pela falta de saneamento básico.
A infraestrutura da comunidade Mendiçá. Hoje, ela é alimentada pela rede elétrica, mas os meus dados dizem aqui, a rede elétrica e o sistema de transporte se fazem presentes no local de estudo, sendo exposto ao gráfico com um percentual de 100%. Então, a gente tem a rede elétrica lá, mas o sistema de transporte ainda é muito precário, porque é uma ilha, então a gente não tem um fluxo de transporte, né, digamos, coletivo, né, para deslocar essa comunidade para um desenvolvimento educacional, por exemplo. Então, eles têm que criar, né, uma grande vontade, né, sobre-humana até, para que eles possam se deslocar da onde eles estão, que é de difícil acesso, para a unidade escolar. Rede de abastecimento de água e alimentação por poço artesiano, né? O mesmo ocorre com o sistema de saúde, né? Eles não têm um posto de saúde, então, se houver qualquer problema na ilha, é de difícil acesso, como eu já disse, né, geograficamente, e isso é um entrave. Não existe sistema de coleta de lixo, tornando-se um grande problema, né, de vigilância sanitária, depositado a céu aberto, como eu já disse, e gerando problemas de saúde. Quanto ao sistema de esgoto, este é lançado através do uso de fossa séptica. Como a comunidade não desfruta de sistema de esgoto público, este indicador torna-se, né, um percentual de 0% abaixo do gráfico, que é o gráfico levantado com os meus dados. Pode passar. A Organização Mundial de Saúde 2001 e o IBGE 2002 me teve como um fundamento, né, relacionado ao indicador de infraestrutura. E eu concluí que a comunidade Mendiçá não provém de uma moradia digna, né, diante dos meus dados, devido à deficiência relacionada à infraestrutura do local, sendo uma entrave para a condição de sociedade ecologicamente sustentável. O indicador de escolaridade, que é outra entrave, porque a gente está falando de desenvolvimento social, econômico, ambiental, que hoje é o grande, digamos, a nossa grande procura, né, o nosso tão sonho, né, almejado frente ao desenvolvimento sustentável. E diz assim, pode passar, pode voltar. Das 45 amostras coletadas, 37,78% responderam 17 que não sabiam ler e escrever. 26,67%, 12 concluíram que até a quarta série. 11,11%, 5 responderam que cursam o primeiro grau, 22,22%, 10 responderam que cursaram o segundo grau. E somente 2,22%, somente um respondeu que chegou a cursar o nível superior. Isso foi uma mãe que me informou que o filho realmente concluiu o nível superior e foi o único morador da ilha. A discussão do indicador, né, teve como Bergossi et al. 2009 e Aragão 2011. Então, conforme os dados e resultados da pesquisa, conclui-se que o grau de escolaridade na comunidade Mendiçá se considera um entrave na promoção da sustentabilidade local, né, considerando exatamente a questão de ordem da dimensão educacional. Na dimensão de educação ambiental, tem como Kant, o homem é a única criatura que precisa ser educada, ainda diz o homem não pode se tornar-se verdadeiro homem senão pela educação. Então, na questão da educação ambiental, a gente teve como estatística 100%, né, dos dados, eles consideram, né, tendo uma análise da educação ambiental. Nos indicadores da atividade econômica, os dados foram 15,56%, 7 dos entrevistados, lucro com a atividade econômica do ecoturismo, 42,22%, 19 desenvolve atividades de economia da pesca, 31,11%, 14 dos respondentes
recebem benefícios como aposentadoria ou pensão, ou seja, não desenvolvem nenhuma atividade econômica, e 11,11%, 5 dos respondentes desenvolvem atividades como a construção civil, pedreiro, vigia de escola, agente de saúde. Então, a gente percebe que grande parte da comunidade sobrevive exatamente do próprio recurso natural. Na atividade econômica, né, tiveram como esses autores, né, representativos, e diante da análise dos resultados, considera-se a atividade da pesca, embora não suficiente em condições salariais, a mais preponderante da ilha até os dias de hoje. O indicador de renda mensal familiar teve como dados 47%, 21 responderam que recebe abaixo de um salário mínimo, oriundo da pesca, da atividade da pesca. 42%, 19 responderam que recebem um salário mínimo, sendo proveniente de aposentadoria e de outras atividades econômicas. E 11%, 5 responderam que recebem acima de um salário mínimo, onde acumula aposentadoria e pensão. Então, na renda mensal, a gente teve como resultado afirmando o seguinte, que a renda mensal familiar não chega a um salário mínimo e considerando o valor de um salário mínimo como garantia do mínimo de dignidade à vida e a necessidade básica da condição humana, pode-se concluir, portanto, que 42% das famílias da comunidade Mendiçá vivem abaixo dos padrões mínimos de dignidade de vida. No entanto, mesmo chegando a esses valores, professor, é importante frisar que é uma comunidade que vive de forma simples, né? E a gente percebe que é uma comunidade feliz, né? Eles mesmo afirmam que eles não precisam de muito para serem felizes, mesmo porque eles se sentem altamente sustentados pela natureza, né? Eles têm tudo aquilo que eles precisam para sobreviver ali. Bem, aí chegando os dados a padronização desses indicadores, né, o quantitativo, né, utilizando a metodologia de Calório, aí teve a obtenção dos indicadores selecionado na coleta de dados e seguiu-se para análise da proposição desses indicadores que iriam compor exatamente o dado final do índice de sustentabilidade da Ilha Mendiçá. Então, a gente percebe que a gente tem os indicadores da dimensão ambiental, social e econômica, os indicadores das quais eu já falei, né, que é a dimensão ambiental, destino do lixo, qualidade da água, redução de espécie. A partir daí, eu utilizei na metodologia a simbologia de cada indicador, para que pudesse demonstrar no gráfico do tipo radar final, inclusive o entrave relacionado a cada indicador, e os seus percentuais até chegar ao índice de sustentabilidade da ilha. Pode passar. Pronto, essa é a demonstração exatamente do resultado final de cada padronização de indicador com seu quantitativo, e a partir daí, com os dados, né, das simbologias, né, A3, E2, S3, A2, S2, S3, com seus respectivos valores de índice de sustentabilidade, considerados os mais baixos e, portanto, considerados o entrave para o grau de sustentabilidade. Aí, quais foram eles? A qualidade da água, o destino do lixo e o grau de escolaridade da ilha. Pode passar. E aí a resolução, né, eu sugiro no final a resolução de alguns entraves relacionados ao desenvolvimento sustentável, já que eu cheguei aos dados do índice de sustentabilidade. A resolução dos entraves constatados na interação A3-E2, redução de espécie, renda mensal, podem ser sancionados com políticas de desenvolvimento do ecoturismo, possibilitando, consequentemente, o aumento da renda mensal familiar, o crescimento econômico da comunidade, propiciando melhores condições de infraestrutura, entrave esse peculiar interação S2 e S3, além de possibilitar o desenvolvimento de forma sustentável, promovendo o bem-estar da população e formando uma consciência ambientalista, conservando o patrimônio ecológico. Pode passar. Na interação S3 e A2, né, outro indicador considerado problemático é o nível de escolaridade,
O acesso à educação é um direito fundamental para o desenvolvimento e crescimento de qualquer rede social, pois fornece as bases iniciais para um crescimento profissional, econômico, social e satisfação pessoal, possibilitando mudanças de atitudes e incorporando decisões políticas que propiciem o avanço da comunidade. Ao levarmos este indicador, resultará consequentemente no aumento de outros, né, como um papel de interação, né, de um indicador de água, por exemplo, que tem como conhecimento adquirido suscitará numa busca melhor de solução para a escassez de água potável na comunidade. Então, percebe-se, portanto, que ao levantarmos o grau de escolaridade do local, muitos entraves hoje considerados como problema para a sustentabilidade almejada devem reduzir ao longo do tempo, sendo solucionados como políticas públicas de inclusão social, que propiciem e motivem a comunidade a galgar melhores resultados no grau de escolaridade. O valor do índice de sustentabilidade, né, obtido com uma metodologia de Calorio, chegou-se, né, num quantitativo de 15,25, sendo base de dados inicial para acompanhamento no futuro, possibilitando a comparação temporal com os primeiros dados e verificando resultados alcançados oriundos de ações implementadas, sendo analisadas e acompanhadas ao longo do tempo. Considerando o cenário do devido estudo e o emprego da metodologia para a obtenção do objetivo fim deste trabalho, pode-se, a partir dos resultados desta pesquisa, levar ao conhecimento da comunidade da Ilha Mindiçá e dos órgãos responsáveis públicos os fatores considerados entraves à escolaridade, né, a coleta seletiva de lixo, né, a questão da falta de infraestrutura, e levar ao conhecimento dos órgãos públicos justamente para que a gente possa tomar medidas cabíveis, né, para que haja um desenvolvimento local. Vale ressaltar que a comunidade estudada desenvolve uma doutrina de vida sustentada na subsistência dos próprios recursos naturais, portanto, uma vez estes sendo ameaçados, tudo ao seu redor deixa de ter vida. Pode passar. Com a obtenção desses parâmetros da dimensão ambiental, social e econômica, através das variáveis de seus respectivos indicadores, após a construção do gráfico tipo radar, observou-se como resultado o problema frente ao desenvolvimento sustentável que a dimensão econômica apresentada como problema tendo em vista a renda e a atividade econômica da comunidade, sendo indicadores que permeiam dificuldades enfrentadas por não suprirem a própria subsistência da população, tendo que tirar do meio ambiente sua sobrevivência. De ordem ambiental, defronta-se com a problemática da água, o destino do lixo, desencadeando esferas de riscos incalculáveis para a sobrevivência e o bem-estar da comunidade. Na esfera social, é importante se ater ao grande problema do baixo nível de escolaridade, mesmo porque isso vai, na verdade, perfazer todas as problemáticas, né? Tanto a questão da qualidade da água, do destino do lixo, da educação ambiental, do desenvolvimento social e econômico. E, portanto, o homem pensante é o ser que mais prima em desenvolver e criar situações em busca de soluções para determinados problemas, ou seja, o desenvolvimento escolar, o desenvolvimento daquela comunidade, ela é primordial para que haja todo o desenvolvimento, né, a nível sustentável. Bem, aí eu chego a essa última imagem, né, que é o que nos remete hoje à realidade da Ilha Mindiçá. A Ilha Mindiçá, ela teve um projeto de desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento do Turismo, pelo governador Belivaldo Chagas, em 2021, eles construíram essa orlinha. Então, hoje, os dados que eu vou construir na minha tese, que tem como temática a sustentabilidade da comunidade Mindiçá, no município de Itaporanga da Ajuda, sendo uma análise comparativa dos métodos de Calorio e Mesmes. Então, eu vou trabalhar essas duas metodologias e chegar ao índice de sustentabilidade da Ilha Mindiçá. A gente percebe que os atores sociais, eles são outros, porque a gente tem moradores, inclusive, que hoje
vivem na ilha, né, além da comunidade nativa, professor, porque a gente tem outros moradores, a gente tem pousadas grandes lá instaladas, que é a pousada do Portuga, então a gente já percebe que houve uma mudança muito grande, né, no contexto geográfico da ilha, né, relacionada ao turismo e relacionada à questão do desenvolvimento do local. Portanto, né, a gente vai, eu considero, né, diante dessa figura final, dessa imagem final da Ilha Mendiçá, que o índice de sustentabilidade, né, uma vez chegando ao resultado através dos indicadores de sustentabilidade em ordem ambiental, social e econômica, através da ferramenta, a gente tem como conclusão que ele é fundamental para o acompanhamento, né, ao longo do tempo, no espaço, para que a gente possa realmente chegar a um resultado da realidade daquele local. Então, pode chegar na consideração final aí, Mirella. Então, né, a gente tem o desenvolvimento sustentável, e sendo esse desenvolvimento sustentável algo que a gente quer sempre almejar, falando no bem viver, na qualidade de vida, no desenvolvimento sustentável, né, em realmente ter respeito à vida em todo o sentido dela, a gente percebe que a utilização dos indicadores, eles são consideráveis para o cumprimento da Agenda 2030, porque somente a partir deles, acredito que seja uma ferramenta fundamental para que a gente possa acompanhar ao longo do tempo a realidade daquela comunidade estudada, daquele projeto que, por exemplo, como eu estudei em 2017 e vou ter como conclusão, né, no final da minha tese, com certeza, outro parâmetro de índice de sustentabilidade da ilha. Eu concluo por aqui a minha fala, professor. Opa, então, eu estava com o microfone fechado. Então, Amanda, deixa eu fazer aqui alguns comentários em relação ao que você apresentou, tá? Antes de fazer esses meus comentários, eu queria fazer duas perguntas para você. Certo. A primeira é assim, isso é uma foto da ilha? Não. Não. Então. Mirella, volta a imagem. Não precisa. Não precisa. Essa é, professor. Tudo bem, legal. A primeira pergunta é a seguinte, você é natural da Ilha Mendiçá? Não. Eu sou de Belém do Pará, professor. Ah, você é de Belém do Pará? Eu sou de Belém do Pará, moro aqui em Aracaju há 20 anos. Mora em Aracaju há 20 anos, muito bem. Isso. E você... O contato que você teve com a Ilha Mendiçá foi quando você fez a pesquisa? Você tem alguma casa aí na Ilha Mendiçá, alguma coisa? Eu fiz em 2017 um contato lá, né? Na verdade, de 2015 a 2017, no decorrer da minha dissertação do mestrado. Perfeito. Mas eu voltei a frequentar a ilha desde fevereiro, professor. Então, eu tenho acompanhado o desenvolvimento da ilha hoje. E tenho amigos que construíram casas. Tem amigos que construíram casa aí, né? Casas, exatamente. Vamos lá. A outra coisa... Casas de grande porte, professor. A segunda coisa era, quando você fez a tua pesquisa, a gente pode dizer que a principal vocação e potencialidade econômica da Ilha Mendiçá é o turismo? É o turismo. Sim, professor. É o turismo. É o turismo? É o turismo. Mas por que você disse que é o turismo? Porque na tua pesquisa você disse que é a pesca. Não, então, mas eles utilizam do recurso natural da pesca para vender o seu pescado através do turismo. Porque eles têm bares, né? Eles têm pousadas. Hoje, a gente, quando chega no atracadouro de Caibros, a gente já tem uma embarcação com guia turista. Mas em 2017 não existia isso. Então foi uma das coisas que eu fiquei bastante... Deixa eu te colocar uma coisa aqui, Amanda, pessoal que conhece. Alguém mais conhece a Ilha Mendiçá aí da turma? O pessoal de Sergipe conhece, não? Hein, Ori, conhece a Ilha Mendiçá? Conheço, professor. Só de falar e de muitos estudos.
Carlos Cunha, Paulo Sérgio também conhece. Quem mais conhece? Deixa eu dizer, eu vou falar aqui da minha ignorância e vocês vão me perdoar, tá? Da minha ignorância em termos de desconhecimento e vocês vão me perdoar por isso, tá? Mas tem algumas coisas que não foram ditas pela Amanda na apresentação do trabalho dela aqui, tá certo? Que são de extrema relevância. Quando ela diz de que uma família se apropriou da ilha e que alguma coisa de poder aquisitivo é muito bom. A impressão que eu tenho, na minha ignorância, viu, Amanda? Certo. É de que essa ilha foi abandonada por essa família que se apropriou da ilha e essa ilha foi abandonada pelo poder público, de um modo geral. E eu estou dizendo isso a partir dos resultados que você apresenta. Ela era invisível, essa ilha, muita gente desconhecia. Pois bem, aí eu digo para você, que bom, em termos de desenvolvimento sustentável, seria muito bom que essa ilha continuasse invisível. Verdade, concordo, professor. Que bom que a coisa melhor do mundo para essa ilha seria que ela continuasse invisível. Inclusive, eu queria até ressaltar isso, porque quando eu estive na ilha em fevereiro... Pois bem, esse é o ponto. O outro ponto que eu queria colocar, Amanda, é que essa forma de colonização, eu vou chamar aqui a palavra colonização, que se dá, sabe? Do povo, de uma elite cultural, elite econômica, cultural alguma, via utilizar essa ilha para construir casas de veraneio, casas de alguma coisa. Isso vai gerar, se o problema da ilha já é grave com essa invisibilidade, agora com essa visibilidade, esse problema vai se tornar muito maior. E já está. Pois muitas bem, obras foram embargadas. Aí eu acho o seguinte, aí tem uma coisa interessante que você colocou também na tua fala. Desculpe mais uma vez a minha ignorância, eu não conheço, tá? Eu não conheço. Que é o seguinte, você disse que as pessoas são felizes. E eu acredito que essas pessoas possam ser felizes mesmo. E aí eu colocaria o seguinte para você, como sugestão, tá? Eu esqueceria esse negócio de mesmes, como é o nome aí? Calório, que você Calório, a metodologia aplicada. Não ouvi falar. Né? Mesmes, calório, esse negócio aqui. E eu ia trabalhar com uma coisa chamada índice de felicidade humana. Você sabe que existe uma coisa chamada, que é um indicador de sustentabilidade? Eu já procurei ver. Vê lá alguma coisa, índice de felicidade humana. Existe hoje lá num país da Ásia, no Reino do Butão, e que alguns países têm adotado algumas daquelas variáveis ali, tá? E aí eu trabalharia, no teu caso... Eu cheguei a falar na minha dissertação, sobre o índice de felicidade humana. É isso, tá? Porque, na verdade, você faz a afirmação que as pessoas são felizes, eles estão dizendo que são felizes, mas será que eles são felizes mesmo? Eu acredito que sim. Agora, uma das formas que podem contribuir para essa infelicidade dos nativos é a própria essa nova forma de colonização. E aí a sugestão que eu daria para você era o seguinte, em termos metodológicos, tá? Primeiro, em termos de escopo temático, trabalhar com a questão da felicidade humana e, em termos metodológicos, trabalhar com pesquisação. Por isso que eu perguntei, você mora lá? Você nasceu lá? Porque você teria que ter um processo de envolvimento muito grande nisso, tá? Uma outra coisa que eu queria colocar para você, talvez seja alguma coisa aí lá do seminário Integrador 1, tá? Por que é que você... Não precisa responder não, tá? Certo. Eu só vou fazer a pergunta e você não vai responder. Por que é que você vai utilizar o MESMES? Porque o MESMES é um sistema de indicador que é utilizado para a agricultura familiar. E eu vejo que, pelo que está colocado aqui, essa atividade agrícola familiar, ela é incipiente ou inexistente, pelo que você coloca aqui é pesca, tá? Isso. Então, eu não entraria com essa questão de meses. Uma questão importante, outra sugestão que eu coloco para você, tá? Sempre a partir dos resultados que você colocou. Eu vejo claramente, veja, mais uma vez, só a partir do que você nos apresentou, tá? Que os problemas maiores
né, dessa ilha, a partir dos seus resultados, além dessa questão da sua forma de colonização, está relacionado às questões ambientais, em especial a questão dos resíduos sólidos e a questão dos recursos hídricos. E aí, o sistema de indicador de sustentabilidade mais adequado quando se tem um problema ambiental que é grave, que é preponderante, é o pressão, estado, impacto, resposta. Certo. Que você poderia trabalhar isso antes de ocorrer agora com essa instalação de casas que vão estar sendo construídas, etc, etc. Então, talvez fosse um caminho trabalhar com pressão, estado, impacto, resposta, considerando o problema ambiental que essa ilha tem e que tende a se agravar a partir desse processo de colonização, das pessoas irem construir casas, etc, 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 etc. Eu iria por aí. Ou iria nesse caminho, ou iria nesse outro. O outro seria essa questão da felicidade. Muito interessante, professor. Então, dá uma pensada nisso, tá? Dá uma pensada nisso. Então... Tenho que conversar com meu orientador. Pois é. É meio complicado isso, né, professor? Eu não decido sozinha. Pois bem, mas gostei muito da sua sugestão, principalmente relacionada ao indicador de felicidade. Beleza, pessoal. Muito obrigada. Passamos aí do tempo aqui. Obrigado também, Amanda. Eu queria colocar duas coisas para vocês, tá? Eu queria que vocês colocassem quem ainda não está designado para fazer a apresentação. Nós vamos ter mais duas apresentações, uma de indicadores de sustentabilidade em saúde, acho que já tem uma equipe, que seria a próxima. A outra seria de índice de sustentabilidade corporativa, eu acho que já tem uma equipe, mas eu acho que tem algumas pessoas que ainda não estão com designações de apresentação, tá? Aí eu queria que vocês colocassem o nome que essas pessoas colocassem seus nomes no mural da turma, tá? Aqui no Classroom. Não precisa ser agora, tá? Vocês colocam depois. Primeira coisa. A segunda coisa é que na próxima quarta-feira o próximo seminário é de saúde, não é isso? Beleza, Kaique. Isso, professor. E aí, veja, Kaique, se vocês acharem necessário, eu estou disponível para conversar com vocês sobre o seminário na sexta-feira, por volta das 15h30, tá? Certo, professor. Eu coloco eu crio um link e vocês entram